Olá, meu amigo, minha amiga, muito bom dia. Estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui na TV da Cidade. Aliás, hoje um dia especial, um dia nublado, bastante agradável aqui na cidade. Um dia gostoso, mais um dia e mais um debate, mais uma discussão, mais um tema. E o tema de hoje é redes sociais, redes reais, laços fracos e fortes. É interessante observar essa questão das redes sociais. Vamos tentar falar um pouco sobre isso hoje, espraiar o tema e discutir o que tem significado as redes sociais como Facebook, Twitter, blogs, né, e toda uma infinidade de redes digitais que envolvem milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora, ao mesmo tempo em que os laços reais, ao mesmo tempo em que os laços concretos entre as pessoas se esfarelam, enfraquecem, em que esses laços perdem o tônus, perdem musculatura e as pessoas vão se sentindo cada vez mais isoladas, cada vez mais fragmentadas, atomizadas, distanciadas umas das outras. E isso, por extensão, vai levando essas mesmas pessoas a imaginarem, né? A investirem toda a sua energia, a investirem toda a sua disposição na construção de redes digitais cada vez maior. É como se de repente as pessoas imaginassem ou acreditassem, e acreditam em larga medida, que quanto maior forem as suas redes na internet, quanto maior for as suas redes nas redes sociais, mais ela está vinculada e envolvida, quando na verdade pode ser o oposto disso. Muito bem, estamos começando o programa Luciano Alvarenga Debate, mais uma vez aqui na TV da Cidade, discutindo. Olha só, ô Jair, eu joguei uma informação para você aí uma foto, e o lance é o seguinte, meu, as informações que o pessoal manda aqui para mim, tem que ser uma coisa meio ligeira, viu? Você escreveu um puta texto, ô João, o texto é enorme, cara, não dá para eu ler, entendeu? Não dá tempo de eu ler, eu sei que você tá me mandando aqui umas informações, eu estou tentando ver, só que é o seguinte, a informação tem que ser curta e objetiva, senão, ó, seu texto está imenso, não consigo nem manipular ele aqui no vídeo direito, não dá. Eu mandei uma foto pro Jair, o Jair vai colocar essa foto, tá no ponto, Jair? Não estou te ouvindo, aliás. Não estou ouvindo o Jair, você está me ouvindo? Tá ligado aqui isso aqui? O ponto, vou aqui na 2 e vamos começar o tema. O negócio é o seguinte. Dos anos 90 para cá, do Brasil, falar do Brasil, dos anos 90 para cá, o que passou a acontecer é que a revolução da microeletrônica, a revolução das redes digitais, o crescimento urbano, aliás, o exponenciamento dos espaços urbanos, que já nos anos 80 era crônico, isso ganha nos anos 90 uma nova dimensão, não porque tenha crescido muito mais ainda nos anos 90, mas porque uma cultura urbana, uma cultura de teor cosmopolita, ela passa a dominar não apenas grandes centros urbanos, mas passa a dominar também centros médios como São José do Rio Preto e até pequenas cidades de até 50 mil habitantes. Ou seja, ainda que essas cidades sejam pequenas ou ainda que essas cidades sejam médias, elas passam a partilhar, dos anos 90 para cá, nos anos 2000 muito mais ainda, elas passam a partilhar uma cultura que, se não é toda ela, pelo menos em grande medida, uma cultura cosmopolita, em termos de comportamento, em termos de expectativa, em termos de desejo, em termos da maneira com que as pessoas vivem e passam a viver. Essa grande mudança, essa grande transformação, não apenas na sua geografia, porque os anos 80 brasileiros, praticamente eles definem finalmente as grandes cidades brasileiras, mas a partir dos anos 90, o que nós vamos assistir são toda a região do interior do Brasil, partilhando com essas mega cidades como São Paulo, Rio, Porto Alegre, Recife, partilhando uma cultura que é, em boa medida, uma cultura que passa... É o intervalo, meu amigo, estamos com problema técnico, mais 1 minuto a gente volta.
aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante e aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foque 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Grande abraço, meu amigo, estamos de volta. Tivemos um pequeno problema técnico no primeiro bloco, já está tudo resolvido, já está tudo muito bom. Nós estamos falando sobre redes sociais, redes reais, laços fracos e fortes. Quero mandar um grande abraço à nossa audiência, as pessoas que nos assistem de Maringá, Paraná, Butuan City, nas Filipinas. Um grande abraço às Filipinas que nos acompanham ao vivo pela internet. Sorocaba, Goiânia, Belo Horizonte, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas, São Paulo e Rio Preto. Grande abraço, meu amigo, estamos de volta e vamos falar do tema que estávamos falando antes, que são redes sociais. Antes, eu quero só colocar uma foto, Jair, solta a foto. Olha só, essa foto, essa Kombi é de um desses carrinhos de lanche, que não é Kombi, é aquele food truck, né, que, parado em frente a uma faculdade no Rio Grande do Norte. Tá? Lá, na verdade, em Natal, a Kombi foi pichada, imagina-se aí por militantes ou simpatizantes do governo federal, do PT, e esse é o clima que está no país. Isso aí é dessa semana, isso aí está acontecendo agora, é notícia lá no Nordeste, e quem mandou para nós foi o João Neves. Obrigado, João, obrigado por enviar essa foto, obrigado. Olha só, o negócio é o seguinte, é assim, ó. À medida em que avança-se os anos 2000 no Brasil, à medida em que uma cultura digital, à medida em que uma cultura mais cosmopolita, à medida em que comportamentos antes vistos, experimentados e vivenciados em grandes centros urbanos, toma conta do interior brasileiro, à medida em que assiste-se cada vez mais um tipo de vida, mesmo no interior do país, que se assemelha em alguma medida, especialmente do ponto de vista do comportamento, especialmente do ponto de vista das ideias, começa-se a se assistir isso pelo interior do país, a gente vai assistindo também um processo acelerado de atomização, de fragmentação, de transformações, que vão distanciando as pessoas umas das outras, que vão rompendo laços, enfraquecendo e esgarçando relacionamentos, ao ponto em que hoje o que nós vemos é que uma parcela muito grande da população global, e no caso do Brasil também, né, é envolvida de maneira crescente e cada vez mais aprofundada, entre aspas, nas redes sociais. E à medida em que as redes sociais se expandem, à medida em que as redes sociais avançam no quanto elas alcançam em termos de pessoas, e se nós imaginarmos, por exemplo, que o Facebook ele tem hoje mais de 1 bilhão de pessoas associadas ao Facebook, ou seja, com contas no Face, com um perfil seu no Facebook, mais de 1 bilhão de pessoas. O que nós sabemos como subproduto disso é o fato que quanto mais as pessoas investem nas redes sociais, em redes digitais como Facebook, Twitter, Instagram e outros mais, que são variações da mesma ideia, que é o vínculo das pessoas digitalmente, que é o vínculo à distância,
que é o vínculo distanciado, que é o vínculo enfraquecido. Esse vínculo é a expressão, por outro lado, de laços reais e concretos da vida cotidiana que ficam cada vez mais enfraquecidos. Esses dias eu conversava com alunos meus, na 2, eu conversava com alunos meus na faculdade, e um deles, eu também experimento isso de certa maneira no meu próprio prédio, e um deles falava que ele não conhecia mais ninguém no prédio dele, e que ele não convivia com mais ninguém, e que ele não falava com mais ninguém no prédio dele, e que na verdade todo mundo eram grandes desconhecidos. Ou seja, um prédio ele está num bairro, um prédio é a reunião de um agrupamento de pessoas que vivem, que tem como característica a proximidade, né? Então você tem prédios, desde prédios de 3 andares até prédios de 5, 10, 12, 20 andares, aqui em São José do Rio Preto, e as pessoas estão mais próximas de outras tantas, que estão a dezenas, centenas ou milhares de quilômetros dela, e com essas pessoas elas conversam, com essas pessoas elas trocam fotos, com essas pessoas elas trocam vídeos, elas trocam experiências, elas trocam falas, e com aquelas mesmas que moram no mesmo prédio, que moram no mesmo bairro, ela não tem mais nenhum vínculo, ela não tem mais nenhum contato. A grande questão que está envolvida aí, ou um dos elementos que envolvem e explicam essa situação, é o fato de que os elementos que caracterizavam a vida cotidiana no dia a dia do bairro, no dia a dia da cidade, especialmente cidades menores, era o contato uns dos outros, era a participação da vida coletiva da cidade. Essa participação que se dava pelo andar na rua, a participação que se dava pelo frequentar ambientes do bairro, como a padaria, como o bar, como a mercearia, né, como a costureira, como o sapateiro, o encontro dessas pessoas nesses bairros, a vida coletiva que se dava nos espaços religiosos, da igreja, da oração, da reza, né, a vida comunitária que se construía e se cristalizava nas festas folclóricas e de tradição, festas de padroeiro de cidade, festas, enfim, festas que ligavam e davam conexão a essas pessoas. À medida em que a vida deixa de ser uma vida vivida na rua, deixa de ser uma vida experimentada naquilo que a tradição havia legado, em termos não apenas religiosos, mas a tradição secular, do comportamento no bairro, da troca de amizades, do envolvimento na rua, das brincadeiras, né? A infância toda ela era vivida na rua, nas brincadeiras, ou seja, a rua era o espaço de intercâmbio, de conexões, de amizades, e amizades que se construíam, que se amalgamavam umas nas outras, amalgamavam gerações, porque à medida em que eu crescia, via crescer os meus amigos, e à medida em que isso acontecia, via também os meus filhos e os filhos dos meus amigos se tornarem amigos uns dos outros, ou seja, as idades e as gerações se intercambiavam em relacionamentos que se solidificavam em relacionamentos que duravam uma vida inteira. À medida que esse espaço da rua esgarça, esvazia, à medida que o espaço público aonde as pessoas se encontravam vão cedendo espaço à sociabilidade privatizada nos shoppings, privatizada nos clubes, privatizadas em espaços aonde você paga para estar participando. À medida em que isso vai acontecendo, ao mesmo tempo em que vai acontecendo o desenvolvimento avassalador das tecnologias digitais, o fato é, estamos cada vez mais inseguros, cada vez mais sozinhos e cada vez investindo mais em redes digitais aonde nós imaginamos estarmos seguros. Essa é uma realidade que se espraia por toda a parte e por toda a parte no mundo todo. Tenho a impressão, ou pelo menos é o que tenho visto em algumas leituras, que não é mais alguma coisa do mundo ocidental. É alguma coisa do mundo ocidental e do mundo no Oriente, do mundo oriental. Ou seja, o planeta inteiro conectado, o planeta inteiro falando quase que uma mesma linguagem e evidentemente resguardadas características locais, resguardadas espacialidades geográficas, mas o fato é que quando Huawei,
por exemplo, o Estado Islâmico, ele faz uma campanha global via YouTube, convocando pessoas do mundo inteiro para lutarem ao lado dessas pessoas lá no Oriente. Evidentemente que eles estão cientes, completamente conscientes, de que campanhas como essas na internet arrebanham pessoas do mundo todo, e arrebanham porque essas pessoas estão conectadas a tudo isso. Em 1 minuto eu volto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack. É possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante e aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foch 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta com o programa Luciano Alvarenga Debate, ao vivo aqui na TV da Cidade, falando de redes sociais e laços humanos, laços fortes e fracos. Ora, uma das questões importantes de serem ressaltadas é o fato de que a sociedade de outrora, a sociedade do passado, que era uma sociedade sólida, uma sociedade também chamada de modernidade sólida, ou seja, aonde a vida era firme, aonde a vida era segura, aonde as coisas eram previsíveis, as pessoas se casavam e mantinham-se casadas, as pessoas tinham um emprego e esses empregos duravam, as pessoas moravam num bairro que não se alterava, que não se transformavam, as pessoas tinham amigos que não se distanciavam, que não se mudavam de um lugar para o outro. Havia previsibilidade na vida e as coisas mudavam muito lentamente, mudavam muito devagar. E mudavam lentamente, permitindo às pessoas que a lentidão com que as coisas mudavam permitissem a elas que elas se adaptassem a isso. À medida que nós adentramos, a partir dos anos 80 brasileiro, especialmente dos anos 90 para cá, no que nós podemos chamar de modernidade líquida, a modernidade líquida é a ideia de que os sólidos derreteram. É a ideia de que o emprego aonde você está pode não ser mais seu no próximo ano. A ideia de que a pessoa com quem você está também pode não querer estar com você amanhã. A ideia mesma de que nem os seus próprios filhos possam se pensar ou possam ter em você uma referência como era a referência no passado entre pais, mães e filhos. A ideia mesma de que o lugar onde você vive, ele pode ser completamente transtornado, transformado por uma grande empresa da área de construção civil, na área de imobiliária, e o seu bairro é completamente derrubado as casas, mudadas as ruas, e ele é transformado num grande condomínio, e o seu passado ali vivido, ali experimentado, desaparece completamente. Essa característica dessa modernidade, e essa modernidade líquida, e a qualidade dos líquidos é estarem permanentemente se transformando, eles podem estar sólidos num dado momento, como um gelo, eles podem evaporar num segundo momento, podem se liquefazer no outro momento, quer dizer, essa é a nossa característica.
A gente não tem certeza se o amanhã será como hoje. E a ideia de que nós não temos certeza de nada cria um estado de insegurança permanente. Cria um estado de medo constante. O medo ligado à ideia, não daquilo que vai mudar, mas a certeza de que aquilo vai mudar. A certeza de que as coisas tais quais elas são e estão, não serão, nem estarão do jeito que elas estão hoje. Aí está um dos pontos que explicam o porquê nós dispensamos fortemente as nossas energias e o nosso tempo na construção de redes sociais digitais. Quanto menos podemos esperar da vida lá fora, cotidiana e concreta, porque ela lá fora, cotidiana e concreta, é líquida, é imprevisível, é etérea, é fugaz, é volátil, mais e mais nós investimos as nossas energias, o nosso espaço de tempo nas redes digitais. E imaginamos que quando temos redes cada vez maiores, estamos seguros. Quando, na verdade, as redes cada vez maiores que construímos na internet são a evidência mesma da nossa fragilidade real. Olha só, essa situação, ela cria angústias de todo tipo, ela cria seres humanos com capacidade cada vez menor de vínculo. Isso é expresso de diversas maneiras, eu já tratei disso que eu vou falar agora de outra forma. Por exemplo, a terceirização da educação dos filhos para as creches é um dos elementos mais significativos na construção de indivíduos com capacidade mínima de vínculos na sua vida adulta. À medida em que nós não investimos mais na construção de vínculos, de laços reais, olho no olho, pode ser no espaço afetivo, no espaço político da rua, no espaço da tradição e da construção do bairro e da cidade onde eu estou, mais frágil eu viverei a minha vida, porque mais incapaz de construir vínculos eu estou. Quando a molecada diz hoje, quando a molecada fala hoje, que ninguém mais quer namorar, que ninguém mais quer ter vínculo, que ninguém mais se envolve, o que ele está querendo chamar atenção, na verdade, é para isso. Quer dizer, as pessoas não namoram, as pessoas não se envolvem, porque não sabem, não conseguem fazer isso. A expansão da internet não é o início de uma revolução do ponto de vista dos nossos laços, dos nossos encontros. Trata-se, na verdade, de uma outra coisa. Trata-se, na verdade, de um processo crônico de fragmentação e atomização. Estamos, quanto mais profundamente ligados às redes sociais da internet, cada vez mais profundamente distanciados uns dos outros. Esse ponto é o que deve nos chamar a atenção para aquilo que nós realmente queremos da vida que levamos. É isso que nós queremos? É isso que nós esperamos? É o tipo de vida que eu desejo? Não é. Não é bom, não é o que queremos, não é o que nós desejamos, mas é o que nós estamos fazendo. Pensar sobre isso, pensar sobre o tipo de vida que eu quero ter comigo, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que estão à volta de mim, é também pensar sobre como eu vivo a vida e em que medida tudo digital dessa vida interfere na vida que eu vivo com todo mundo. Um grande abraço, até o próximo programa.